Neném, vamos falar um pouquinho das suas composições? Eu sei que são muitas composições, mas tem algumas que, pra mim, me marcaram muito. Primeiro, vou contar da minha ordem cronológica, Fica tá? Que eu não sei se são as suas. 2001, música Diz Pra Mim, que você compôs com o Julinho Santos, se eu não estiver enganado. Julinho Santos, meu compadre. Com o arranjo do Prateado. Primeiro disco do Exalta ali, né? Primeira produção do Prateado. E, assim, essa música tem uma essência, né? Você até já chegou a falar algumas coisas em algumas outras entrevistas, que nem tudo era a sua vivência, por exemplo, com a sua família, sua própria experiência, né? Mas ela tem uma essência e ela perpetua até hoje, que ainda está sendo gravada por alguns músicos. Acho que, se eu não estiver enganado, a última foi a Ludmilla, se eu não estiver enganado. Mas como é que foi construir também essa música? Porque eu sei que você já construiu outras, mas essa, assim, acho que essa foi uma das que me marcaram, assim, teve uma expressão ampla, vamos dizer assim, né? Se eu não estiver enganado. Como é que foi essa construção para você? Cara, essa música, ela me dá muita alegria. Ela já me deu alegria quando nós acabamos de fazer, né? Quando nós acabamos de compor a música, a gente já viu que, caraca, mano. Era sucesso. E a minha parceria com o Julinho, a gente tem ainda, né? Que a gente não bota em prática. A gente tinha uma ligação muito forte de tudo que eu te falei agora, do respeito, do carinho um pelo outro, da amizade, né? Então, o Julinho nas construções melódicas, né? Muito bom harmonicamente falando. Sim. E essa música aí, cara, foi num momento que a gente estava... Foi no nosso melhor momento de compor. A gente tinha feito algumas coisas ruins. Não tão boas. Não diz pra mim. Não diz pra mim. Legais, foram até gravadas por grupos desconhecidos, mas... Faz parte do processo, né? Só que a gente foi se conhecendo cada vez mais. Nessa época, a gente estava muito amigo, entendeu? Muito junto, quase todos os dias. Legal. A gente dividia quarto no Vaguinho. A gente tocava na banda do Vaguinho nessa época. Entendeu? A gente era parceiro. Nessa época, eu ainda não era compadre dele. O filho dele ainda não tinha nascido, o João, meu afilhado. Então, a gente se encontrava para compor com uma vontade muito grande. E eu sempre tive negócio de histórias de música. Eu sempre gostei muito de filme. Muito de ver filme e as histórias ficam na minha cabeça. E essa música aí, eu estava na casa do Julinho, no quarto dele, né? Estava no quarto dele, a gente tinha acabado de fazer uma música, eu não lembro qual foi, cara. Eu não sei se foi, como é que eu vou fazer. A gente já tinha gravado. E quando a gente se encontrar, me diz como é que eu vou fazer. Essa música a gente já tinha gravado com o Cara Metade. Que nós gravamos essa música com o Cara Metade em 2000. Caramba! Foi no ano de 2000. Então, em 2001, a gente estava voando. Pô, essa música tocando, o dinheirinho entrou, a gente já tinha mudado. Carvãozinho. A gente já estava... A água já estava aqui, já não estava. Então, a inspiração, né? A alegria e tal. Então, o medo de errar já não tem. Então, você já... Aí veio essa ideia. A gente tinha acabado de fazer uma música, eu não lembro qual foi, cara. Eu sei que foi uma música que também foi gravada. E ele foi pro banheiro. Foi fazendo, não sei se é 1 ou 2, ou banho. E o violão em cima da mesa, em cima da cama, eu tô sentado ali, peguei o violão dele e fiquei... Porque fiquei solando numa notinha ali, né? Jogando nota fora. Como é que foi mesmo? Fiquei assim só no violão. Ficava... E o Julinho saiu do banho e falou: o que é isso que tu tá fazendo aí? Eu falei: tá só brincando aqui. Falou: cara, isso dá música, hein? Aí foi em Lá menor. Acorde. Ele fez Lá menor. Aí ele falou: vambora. Eu falei: aí eu comecei. Você foi mais com... Você foi...
meio corrida. Você foi, mas aí, opa, aí começamos a fazer a melodia. Ele foi mudando, aí repetindo e foi construindo uma melodia. Aí, a partir do Você Foi, aí começamos, fizemos essa letra, nós fizemos junto. Hoje em dia eu prefiro letrar, então os parceiros mandam a melodia e fizemos essa. Você foi mais que um simples romance, maluco. Vamos contar essa história aí, meu. Vamos contar a história de uma coisa louca paixão. Mas o Julinho sempre foi muito ousado, né? É mesmo? Ele sempre foi muito ousado. Ele falou, mas vamos botar umas palavras assim que muita gente não usa. Tanto é que temporal de desejos, uma noite de prazer. Não consigo explicar o que aconteceu, só de imaginar quando a gente se deu. Minha mente enlouquece. Era minha mente entorpece, o meu corpo incendeia. Minha mente entorpece. Foi nessa aí que o Péricles pediu para trocar? Minha mente entorpece, o meu corpo incendeia. Só que eu falei o entorpece. Ele, caraca, né? Entorpece também. Ele, totalmente usado, ele entorpece, não sei. Então, bora, então. Minha mente enlouquece, o meu corpo incendeia. Fizemos uma música, né? Chegar até ouvir sua voz, sussurrar, e nós ficamos em dúvida por causa do sussurrar. Porque eu comentando, falei, caramba, cara, sussurrar. Ouvir sua voz sussurrando, me pedindo amor, sussurrando, me pedindo, era sussurrando. Aí a gente, pô, cara, era um gerúndio, né? Mas o sussurrando, eu ouvi tua voz sussurrando. Mas aí vamos sussurrar, que dá mais um... Dá um outro sentido, né? Sussurrar, me pedindo amor, ela sussurrando lá, sussurrando, e melodicamente foi sussurrando. Ia ficar um pouquinho agressivo, então sussurrar ficou mais, como é que eu vou te falar? Mais suave. Mais tesão, né? Então foi, e aí foi pro refrão, diz pra mim. E foi quando a letra era, e tudo que aconteceu te deixou feliz, te deixou louca como eu. Era assim. Aí lá na gravação o Péricles preferiu não cantar, deixar louca. Ele estava certo, né? Porque ele dizer, um homem cantando te deixa louca como eu, numa época assim meio de, como é que eu vou te falar? Ainda era uma época de um pouquinho de machismo. Elas não é igual hoje que o homem pode falar o que, sim, como se fosse mulher, que não tem problema nenhum. O que mais tem aí é feat de... Ih, caramba, lá vou eu falar, né? O que mais tem aí é feat de homens, dois homens, como se estivessem apaixonados um pelo outro. Sim. Eu te amo, nanarira, e depois veio o outro, ai, ontem eu te amo. Pô, eu falei, dois homens, música... Era pra você falar pra mulher, né? Mas tudo bem, é a sua opinião. Tá hoje tudo em dia certo. Tá assim, mas porque tudo vale, né? Sim, tudo vale. O Tim Maia fala que vale tudo. Até o que ele falou que não valia, hoje vale. Então tá tudo certo. Tá tudo certo.